Graça e paz, meus irmãos. Estamos todos bem? Amém. Quem não tiver vai ficar em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 2, a partir do versículo 18 até o 29, nós vamos ler. Apocalipse 2, texto sagrado diz assim, a partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado Senhor, nós precisamos entender a Tua palavra neste dia. Foi através da Tua palavra que nós fomos inicialmente transformados, somos feitos filhos do Senhor. Mas nessa manhã nós precisamos caminhar mais, nós precisamos crescer, precisamos nos desenvolver na Tua presença. E quanto à nossa vida espiritual, nós não podemos fazer isso sozinhos, Senhor. Por mais que haja uma responsabilidade nossa, é a Ti que nós clamamos nessa manhã, para que o Senhor venha nos abençoar através desse texto da Tua palavra. Fala conosco, nos abençoa, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nem toda espécie de perigo chega até as nossas vidas de forma violenta. Nem todo ele chega bradando em voz alta e anunciando que ele mesmo chegou. Ele chega muitas vezes, o perigo chega na vida de cada um de nós e muitas vezes nós o aceitamos, nós toleramos a sua presença. Ele não entra em muitos momentos como um inimigo, mas entra como algo que a gente aceita, que a gente tolera e a gente vai deixando crescer. E quando a gente menos percebe, quando a gente menos nota, aquilo que foi apenas permitido de estar nas nossas vidas, muitas vezes já está nos governando. Será que o maior risco de uma igreja está na perseguição que ela pode sofrer ou na acomodação que pode tomar conta dela?
Será que aquilo que nós chamamos de maturidade não pode, às vezes, ser apenas negligência disfarçada? O que é que essa igreja da cidade de Tiatira tinha, o que acontecia lá e o que é que nós podemos aprender com isso? Se Cristo estivesse olhando para as nossas vidas nessa manhã, e nós temos certeza de que Ele está, mas imaginando que Ele está sondando os nossos corações, vendo cada um de nós, o que é que o Senhor tem visto? O que é que o Senhor tem percebido nas nossas vidas? É no livro de Apocalipse que nós vemos a revelação de um Cristo glorificado, que governa o mundo inteiro, não somente a sua igreja, mas o mundo inteiro. Ele não somente governa, mas julga e purifica a igreja. O Senhor fez um trabalho inicial, uma bênção inicial, foi derramada nas nossas vidas no dia em que nós fomos salvos, mas desde aquele dia até aqui o Senhor continua trabalhando. Ele continua nos dirigindo, Ele continua abençoando, desejando que nós sejamos purificados, que nós nos afastemos do pecado, que nós detestemos a desobediência e que nos apeguemos cada vez mais a Ele mesmo. As cartas às 7 igrejas não são simplesmente mensagens locais, não são simplesmente mensagens dirigidas e limitadas àquelas igrejas somente. Mas essas 7 cartas a essas 7 igrejas têm padrões espirituais permanentes para as igrejas de todas as épocas. Eu queria pedir aos meus adolescentes para ficarem olhando para frente, tá bom? Conversa depois. Aqui nesse texto, nessa igreja de Tiatira, a tensão central é entre a fidelidade e a corrupção. Existe uma tensão, existe uma disputa para um coração de uma igreja que ora está fiel e ora se rende à corrupção. Isso mostra que Cristo não apenas consola a sua igreja, mas Cristo também confronta todos aqueles que Ele ama. A revelação aponta para essa santidade de Deus e para uma exigência de uma igreja pura, tanto em amor quanto em verdade. Tiatira era uma cidade comercial menor, não era das maiores cidades que existiam na Ásia, mas economicamente ativa, marcada pelas guildas profissionais. Uma guilda era, na verdade, uma associação profissional. Imagine que existiam guildas, associações profissionais de tecelões, pessoas que faziam tecido, tingidores desse mesmo tecido, haviam guildas de ferreiros, de comerciantes. Mas em lugar de ser simplesmente uma associação de profissionais, em lugar de simplesmente juntar esses profissionais em categorias, muito parecido com os sindicatos que nós temos hoje aqui no Brasil, essas guildas exigiam participação em cultos pagãos. Então, fazer parte de uma guilda, fazer parte de uma associação desse tipo, era comprometer a fé cristã. Eles precisavam participar de banquetes em templos pagãos. Eles precisavam comer alimentos sacrificados a ídolos. Envolviam-se em práticas extremamente imorais e muitas vezes sexuais. Portanto, o risco que existia para aquela igreja era real, era grave, era extremamente grande. As cartas seguem, todas elas, essas 7 cartas, seguem um padrão das mensagens à igreja. A identificação de Cristo, o reconhecimento das virtudes, dos defeitos, repreensão, advertência de juízo e uma promessa ao vencedor. No entanto, essa que nós lemos aqui agora é uma das cartas mais severas da parte do Senhor, pois o problema não é a ausência de amor, mas é tolerância ao erro. Não basta aos olhos do Senhor que nós não queiramos e permitamos que o erro fique nas nossas vidas, mas é preciso que a gente não tolere também na vida do nosso irmão. Na progressão do texto, nós vemos um elogio, nós vemos denúncia, nós vemos oportunidade de arrependimento, juízo e, finalmente, recompensa, revelando a seriedade da pureza doutrinária. A pureza não é algo para viver amanhã, a pureza não é algo que foi vivido ontem, mas a pureza é algo que precisa estar na nossa agenda no dia de hoje. Cristo exige pureza doutrinária e perseverança da igreja até o fim.
até o último dia das nossas vidas. Nós poderemos ouvir nos nossos corações o Senhor dizendo que deseja que sejamos puros doutrinariamente e que perseveremos, não desistamos em nenhum instante. Mesmo igreja rica em amor e obras, será julgada se tolerar o erro, pois Cristo recompensa somente. Cristo só recompensa aqueles que permanecem fiéis até o fim. A primeira coisa que nós vemos aqui nos versículos 18 e 19, fique com sua Bíblia aberta, é que Cristo vê tudo e avalia a igreja. Cristo está vendo tudo como ocorreu nas outras igrejas, nas outras cartas, e ele avalia tudo o que está acontecendo. Quando no versículo 18 ele diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Cristo se apresenta aqui como Filho de Deus, afirmando sua autoridade absoluta sobre a igreja. Ele olha para a igreja e fala sobre ela e julga essa igreja justamente porque ele tem a autoridade dada por Deus para isso. Seus olhos, como chama de fogo, indicam uma capacidade de ver profundamente as coisas. Ele não vê por fora, ele não vê por cima, ele não vê por alto, mas ele vê de forma profunda tudo que está acontecendo. Ele reconhece as virtudes da igreja. Ele não está simplesmente buscando defeitos. Ele não está buscando simplesmente criticar, repreender e exortar. Mas ele vê que naquela igreja existia amor, existia fé, existia serviço, existia perseverança. Mas além disso, há ainda um crescimento espiritual, já que as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Nesse momento aqui do texto, nesses versículos 18 e 19, o Senhor está elogiando aquela igreja, dizendo: vocês estão indo bem. Eu vejo que há coisas boas entre vocês. Vocês estão de parabéns em relação a essas coisas. Mas haverá outras sobre as quais o Senhor não falará de forma tão positiva. Aparência espiritual sem realidade é religião. Nenhum de nós foi salvo pela religião. A vida de nenhum de nós foi transformada por religião. Então não podemos nos dar por satisfeitos em simplesmente aparentarmos algo por fora. Porque a aparência espiritual sem realidade não é o que Deus quer para as nossas vidas. Mas nós precisamos viver com sinceridade diante de Deus. Eu já disse aqui outras vezes que quando nós vamos orar, precisamos orar dizendo ao Senhor exatamente quem nós somos, coisa que Ele já sabe. Precisamos orar a Deus vivendo com sinceridade e não achando que podemos enganar um Deus que tem esses olhos aqui, que o texto diz que são como chamas de fogo. É preciso que a gente lembre disso, para não tentar enganar Deus e, na verdade, ser enganado sozinho. Não confie em suas obras externas. Não se dê por satisfeito com aquilo que você já faz de bom. Não fique feliz e descanse e relaxe simplesmente por alguma obra externa que você já fez. Mas alinhe o seu coração a uma prática bíblica, real, verdadeira e sincera na presença do Senhor. Não brinque, meu irmão, com a estagnação espiritual. Não brinque com o desejo que a carne sempre vai lhe dar, o conselho que a carne sempre vai lhe dar, dizendo: já está bom, eu já mudei, eu já não sou mais o mentiroso que eu era, eu já não sou mais o roubador que eu era. Não, queira sempre avançar. É preciso buscar um crescimento contínuo, porque, como eu já disse também, ou buscamos crescer continuamente, ou então vamos regredir de uma forma séria e extremamente grave. No versículo 20, nós vemos aqui o Senhor falando sobre o perigo da tolerância ao erro, o risco de tolerar o erro. Quando ele diz no versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É incrível, é impressionante como mesmo quando nós, cristãos, acertamos em algumas coisas,
mesmo quando o Senhor já nos edificou, já trabalhou nos nossos corações, já nos convenceu de uma série de pecados. É incrível quanto do nada, aparentemente do nada, mas é na verdade a partir do nosso próprio pecado, que nós simplesmente esquecemos daquilo que o Senhor tem de bom e começamos muitas vezes a tolerar coisas tão graves quanto aquilo que essa igreja aqui estava tolerando. Apesar das virtudes, a igreja falhou em sua vigilância. Talvez tenha relaxado, achando que já estava bom. Talvez tenha pensado que já era suficiente. Mas a verdade é que nunca será suficiente. Precisamos sempre avançar. Porque essa igreja acabou permitindo a atuação de uma falsa liderança que ensinava comprometimento com o mundo e com os valores do mundo. O erro não foi apenas doutrinário, mas prático, que levou a igreja a uma espécie de imoralidade e de idolatria também. A verdade bíblica deve ser preservada com rigor. Precisamos nos agarrar à verdade bíblica e dizermos ao nosso próprio pecado, à nossa própria desobediência, que não aceitaremos que ela volte, não aceitaremos que ela reine novamente. E todos os dias precisamos dizer isso para ela, porque a palavra de Deus é que é a única regra de fé e prática, e não simplesmente nenhum ato de desobediência que deve reger mais os nossos dias. Tolerar erro por conveniência. Às vezes isso acontece. Tolerar erro porque é conveniente, porque eu não quero brigar com o irmão, porque eu não quero me indispor com ele, porque eu não quero ter problemas com ele. Mas o que Cristo faz é diferente de tolerar erro por conveniência. Cristo, na verdade, confronta com a verdade. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mas muito mais machuca o pecado. Muito mais machuca a desobediência. Não podemos relativizar o pecado. Até o último dia das nossas vidas, o pecado vai ser o grande inimigo a ser combatido. A desobediência vai ser o grande inimigo a ser combatido. Então não podemos relaxar, mas precisamos chamar o nosso próprio coração ao arrependimento todos os dias. Coração, muda de direção. Pregue para o seu coração, pregue para a sua própria alma e diga a ele que ele precisa voltar a obedecer ao Senhor. Não se dê por satisfeito com pouco, porque Jesus é tudo em todos. E se nós podemos ter tudo, não podemos ficar nos alimentando, nos consolando com migalhas que o pecado oferece. O mundo e sua aceitação, às vezes, se transformam numa tentação para os nossos corações. Às vezes queremos ser populares, não queremos contestar o que o mundo pensa aí fora. Mas antes de sermos fiéis e amigos de pessoas lá do mundo, é preciso que a gente seja fiel ao Senhor Jesus. Fidelidade a Cristo e não aceitação deste mundo que está aí fora. Nos versículos 21 e 23, o texto diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Jezabel, para todos aqueles que lembram, é o personagem da esposa do rei Acabe. Um rei que foi extremamente infiel. Em 2 Reis está a história dele. Em 1 Reis também. Foi extremamente infiel ao Senhor. E a mulher dele era Jezabel, e era justamente esse personagem que aqui está. Muito provavelmente Jesus chama de Jezabel, mas não era o nome próprio da pessoa que estava na igreja de Tiatira fazendo isso. Ele mostra que o espírito de Jezabel era que estava lá, no sentido de que os comportamentos, os valores daquela mulher que havia sido esposa do rei Acabe e agora trazia o mesmo problema aqui na igreja de Tiatira. Dê-lhe tempo, mas não quer. O que Jesus diz é que deu tempo para aquela mulher. Cristo demonstra graça ao conceder tempo para o arrependimento. Ele demonstra que está dando uma chance para a pessoa cair em si mesmo, entender que deve mudar de atitude, mas ela não entendeu isso. Ela recusou e isso a levou ao juízo. Ele declara que vai retribuir cada um segundo as suas obras. Há um grande engano que muitas vezes toma conta de nós.
É quando começamos a desobedecer e a gente vai pecando e o pecado vai se ampliando e começamos a achar que nada está acontecendo de errado, que Deus não está vendo a nossa desobediência, quando na verdade Deus não está aprovando. Deus não está nos aprovando quando as coisas parecem estar dando certo. Pelo contrário, Ele está dando tempo para que a gente se arrependa, dando tempo para que a gente mude de atitude, porque Ele é longânimo, Ele tem paciência o suficiente para esperar que a gente se arrependa, porque Ele não tem prazer no juízo, Ele não tem prazer na condenação. Mas se nós não damos ouvidos, se nós não queremos ouvir o alerta do Senhor, não tem problema. Ele também não economiza juízo, não economiza condenação. Deus não está lhe aprovando, meu irmão. Não se engane achando que Deus está lhe aprovando, mas está dando tempo para que, antes que venha o juízo, você mude de atitude. Se você acha que as coisas estão ruins por hoje, não se engane. O juízo de Deus é sempre muito pior do que qualquer provação que existe aqui nessa terra. Deus é justo em todos os seus juízos. Deus é justo em tudo que faz. E os decretos de Deus governam tudo o que acontece. Então, não ache que sua vida é um departamento à parte e que você pode fazer dela o que você bem entender. Mas o problema é que muitas vezes a gente faz como essa mulher. A gente despreza a graça de Deus. A gente ignora, a gente trata como se ela não valesse de nada. Mas é preciso que a gente se arrependa enquanto há tempo. Ouçamos hoje o que esse texto sagrado está nos dizendo e lembremos que o mesmo Cristo está olhando para nós hoje. Nós somos igreja tanto quanto aquela igreja era igreja. Estamos nas mesmas condições. O Senhor continua sendo longânimo também. Ele continua dando chances para que nós mudemos de atitude. E aí nós vamos mudar de atitude ou vamos querer o juízo de Deus sobre nós? Terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Não queira isso para a sua vida, mas se arrependa dos seus pecados. Não endureça o coração, mas peça a Deus para transformar o seu coração de pedra em um coração de carne novamente. Sensibilidade espiritual. Às vezes, por muito ouvir a palavra e não praticar, começamos a nos tornar indiferentes ao que o texto sagrado diz. Não ignore o juízo, não brinque com o juízo de Deus, mas viva com temor, respeito e submissão. Senhor, eu te temo, então eu vou respeitar o Senhor e vou me submeter àquilo que o Senhor está exigindo da minha vida. Ele lhe criou, Ele lhe deu vida e mantém sua vida aqui, então Ele pode exigir de você. Nos versículos 24 e 25, nós vemos sobre a perseverança dos fiéis. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, a parte que ficou fiel na igreja, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Cristo faz uma distinção entre membros da igreja. Cristo consegue ver aqueles que são fiéis e chama a cada um desses que foram fiéis, mesmo no meio daquelas doutrinas malignas, e chama esses irmãos à perseverança. Ele diz, olha, não vou exigir mais do que vocês já têm feito, não vou colocar mais cargas sobre vocês, mas eu quero simplesmente que vocês sigam, eu quero que os fiéis simplesmente sigam, que continuem indo, que continuem praticando boas obras. Eles devem manter a verdade até sua volta. O nosso dever não se acaba no dia que o Senhor inicialmente nos abençoa. Mas o nosso dever segue, continua até a volta do Senhor Jesus para cada um de nós. A perseverança é a marca dos verdadeiros crentes, como eu disse aqui, quinta-feira, no culto de doutrina. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ter alegria no Senhor. Mas esse homem que glorifica a Deus e usufrui, se alegrando na presença do Senhor, é alguém que persevera e que se mantém fiel até a morte. Não podemos cogitar desistir. Desistir não é uma opção. A porta não está aberta. Nós não temos a opção de ir embora da presença do Senhor, mas é preciso perseverar. Se estiver desanimado, diga isso a Deus. Se estiver desiludido, diga isso a Deus.
Se estiver sem vontade de perseverar, diga isso ao Senhor, e tudo aquilo que existe dentro de você, o Senhor é capaz, plenamente capaz, de tratar e mudar o que está no seu coração e que não agrada a Ele. Olhe para Cristo, meu irmão. Olhe para Cristo. Olhe para aquilo que é eterno. Todos os problemas aqui desta vida, desta existência, dessa breve existência, são extremamente pequenos enquanto nós olhamos para o eterno. Todo e qualquer sacrifício vale a pena aqui. Olhe para Cristo, não olhe para os seus problemas. Não negligencie as orientações do Senhor, mas guarde a verdade. Tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida, tudo aquilo que o Senhor já construiu, a igreja que o Senhor edificou no seu coração, com essa igreja se agarre, fique firme com ela, com essa verdade que é o Senhor, e o Senhor vai continuar abençoando cada um de nós. Nos versículos 26 e 29, para encerrar o texto, nós vemos a recompensa dos vencedores. O que é que acontece com aqueles que perseveram até o fim? O que é que acontece com aqueles que se mantêm longe do erro? Jesus responde, versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor é aquele que permanece, meu irmão. O vencedor não é alguém que vai ser homenageado por isso, mas o vencedor é aquele que persevera e que permanece fiel até o fim. Esse receberá a autoridade e a estrela da manhã que aponta para Cristo. Nós vemos no texto sagrado Cristo dizendo que aquilo que o Senhor deu a Ele, aquilo que pertence a Ele, Ele está disposto a compartilhar com aqueles que permanecem fiéis até o fim. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos, é o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,12. A recompensa final para a vida de cada um de nós será uma eterna comunhão com Cristo. O homem foi criado para viver em comunhão com Cristo e não longe dessa comunhão. Não viva sem perspectiva do eterno. Não aceite viver sem olhar para o eterno. E é justamente do eterno e no eterno que nos aguarda uma recompensa eterna. Busque poder terreno. Não busque poder aqui nesta terra. Não confie no poder terreno. Não confie na força do seu braço. Mas confie somente e espere em Cristo. Somente no Senhor Jesus. Nada de desistir. Perseverar até o fim. É o que Jesus propõe para todos nós. Uma estrutura, um prédio físico, pode até permanecer parecendo que está firme. Mas se a base dele estiver comprometida, cedo ou tarde esse prédio vem abaixo. Assim é a igreja que tolera o erro. Aparentemente, parece que está tudo bem. Mas uma hora, essa igreja vem abaixo. Cristo vê, Cristo confronta, Cristo julga, Cristo sustenta e Cristo recompensa os que permanecem fiéis. Cristo é o juiz santo que está sobre a minha vida e sobre a sua. Cristo é a verdade absoluta. Cristo é a recompensa interna, recompensa eterna. E a igreja só permanece firme quando permanece em Cristo. Ligados à videira, nós podemos tudo, como o apóstolo Paulo pôde em Cristo. Longe delas, longe dessa videira que é Cristo, não podemos nada. Permanecermos firmes no Senhor, buscando força, perseverança da parte dele, em nome de Jesus. Amado e poderoso Deus, queremos te agradecer pelo exemplo da igreja em Tiatira. Senhor, toca todas as trombetas nas nossas mentes nessa manhã. Nos faz ficarmos alertas, Pai, diante de todos os erros que nós temos tolerado nos nossos corações. Pedimos nessa manhã que o Senhor nos sonde novamente. Pedimos que o Senhor prescrute o nosso coração e veja, Senhor, quais são os caminhos maus que nós temos tolerado, para que nós os neguemos,
nos afastemos desses caminhos, e por causa da tua graça e por causa da tua misericórdia, Senhor, que nos sustentou e nos sustenta até aqui, que nós possamos ficar somente contigo. Deixemos o pecado, a desobediência, que deixemos tudo que não te agrada, para em perseverança ficarmos firmes na tua presença. Faz isso por graça, por misericórdia, mas faz em nome de Jesus. Amém.